Boa noite. Eu vou compartilhar a tela, onde vai fazer a demonstração. A gente vai ter o tema de hoje é contas a pagar. Então, eu vou demonstrar essas contas a pagar e também fazer uma demonstração disso junto ao sistema. Vai ser paralelo. Eu vou interromper um pouco os slides e vou passar para o sistema, para facilitar a nossa visão como um todo e deixar isso bem prático, que a minha ideia aqui é tentar trazer isso mesmo para a prática, conceito e prática. Administração na prática é como se a gente fosse dar uma aula. Eu digo que a gente tem que ser empreendedor administrador. Então, essa aula ela foi criada em 2 módulos, na verdade vão ser 3, porque mais na frente a gente vai apresentar um módulo só para fluxo de caixa e DRE. Aqui nesse módulo, a gente vai apresentar contas a pagar, o DRE, fluxo de caixa, plano de contas, centro de custo e tabela de rateio. Então, dentro dessa estrutura, tá, a gente vai tentar passar um pouco a teoria com prática de cada um desses itens, tá? Então, o que é contas a pagar? Contas a pagar nada mais é que qualquer conta é obrigação de fornecedores. Mas quem são esses fornecedores? A quem você paga, não importa a quem, ele se torna um fornecedor seu. Até eu digo assim, quando a gente pensa em controle de contas, esse controle de contas tem que vir de fornecedor até uma esmola que você dá na rua, ali é uma conta paga. E você tem que informar isso ao sistema. Aí muitas vezes as pessoas dizem, mas informar tudo. Se você quiser realmente entender o que você ganha, para onde vai esse dinheiro, sim. Todas as contas, sim. Agora, o que acontece? A gente tem que entender quem são essas contas, se ela é despesa, se é despesa fixa da empresa, se é variável, se é uma despesa particular. Então, a partir desses conceitos é que a gente vai analisar melhor os números lá na frente. Então, por que fazer esse controle de contas? A gente tem aí, a gente tem que entender que negócio é como bolsa de valores. Se você não entender todo o fluxo de gasto desse negócio, você não vai conseguir entender o tempo mínimo de retorno, entender realmente qual é o teu lucro desse negócio. Se tu começa, tu vai ali, todo cliente que entra, que compra no teu negócio, tu começa a gerar ali contas a receber, e nada de você lançar o que pagou, daqui a pouco você se mais droga, eu faturei aqui 30, 40 mil, 10 mil, e onde é que está esse dinheiro todo? Alguma coisa teve, algum pagamento teve, né? Então, dentro dessa estrutura, tá? É isso que a gente tem que começar a analisar para poder entender o que realmente acontece com nossas finanças. Então, o objetivo dessa aula é ensinar vocês sobre gestão de contas a pagar, como controlar isso na prática, para que a gente controle o fluxo de caixa e aí consiga entender o que é uma DRE. Né? Porque a primeira ação de um controle de contas é trabalhar o fluxo de caixa. Então, o que é importante em contas por que a importância, né, dessas contas a pagar? É evitar juros e multas, é fazer preservar os recursos da empresa. Então, se você sabe quanto precisa ter em caixa para daqui a um ano, você começa não tentar reter esse dinheiro, mas começa a entender também quanto precisa faturar. Aí vem a questão das metas. A gente só consegue entender as nossas metas dentro da capacidade real de venda, quanto a gente precisa vender para manter pelo menos o mínimo do negócio. Então, tudo isso influencia
no final das contas, quando a gente fala de negócio. Então, facilitar o planejamento também é orçamentário. Então, muitas vezes o pessoal faz assim, aí lembra das contas que estão na cabeça, e aquelas contas que é uma vez por ano, que você esquece porque não, tipo, não tem um boleto para pagar ou não tem alguém fazendo a cobrança, isso também são contas. E elas precisam estar no teu planejamento de contas a pagar. Então, a ideia é isso, é facilitar o planejamento de contas a pagar e organizar isso para evitar perca. Porque se você começa pagando... Quer ver uma questão que a gente perde muito dinheiro com imposto? Ó, parcelar imposto é pagar 3 vezes mais o que você deve ao governo. Porque quando você bota na ponta do lápis, é muito dinheiro perdido ali nos parcelamentos. Então, evitar juros e multa é a melhor ação do mundo. E tentar ter dinheiro retido para negociar, né? Quando a gente paga à vista, paga mais barato. Então, o que é uma DRE? O que é a demonstração de resultados? Ele está dentro de uma estrutura, em que sentido? A estrutura do cálculo da DRE está dentro do... Contas a pagar, existem 3 tipos de data: data de competência, data de vencimento e data de pagamento. Então, essas 3 datas influenciam no teu contexto de contas a pagar. E o DRE, ela vem por essa influência. Então, o que acontece? Muitas vezes, uma pessoa que vende fiado, ela vai ali e vende 20 mil reais, mas vendeu tudo fiado para a receber. Se ela vai para a DRE, ela teve boas vendas. Mas se ela vai para contas a receber, ela não recebeu nada. Então, aí é onde a gente trabalha o fluxo de caixa. Então, essas 2 informações têm que estar interligadas, né? Então, é essa a ideia da DRE, é mostrar os resultados da empresa. Particularmente, a DRE, eu só realmente passo a analisar dentro de uma empresa depois que a estrutura está bem estruturada no fluxo de caixa, porque aí você consegue ver, porque se você recebe de um cliente hoje, em março, no dia 30 de março, e você dá baixa em abril, significa para a DRE e vai aparecer uma conta como se ela pagou em abril, mas não, ela pagou em março. Então, isso é complexo. No final das contas, a gente precisa sempre que todas as baixas de entrada e saída sejam na data real, para que a gente consiga analisar isso futuramente. Que a ideia de ter um cadastro bem organizado é para análise futura. Fluxo de caixa, como a DRE eu falei sobre data de competência, o fluxo de caixa é a data real. Então, tudo que acontece em tempo real tem que ser colocado no sistema, na empresa. Para quê? Para que a gente possa analisar o fluxo de caixa, verificar as entradas e as saídas daquele momento que aconteceu. Isso vai influenciar em análise futura. Eu vou para o sistema agora, só para a gente repassar isso dentro da nossa expectativa. Aqui no sistema, já que está mais alinhado, mas a gente tem aqui dentro do sistema da gente é bem completo. A gente tem um financeiro, contas a pagar, contas a receber, um relatório de DRE, o fluxo de caixa, e aí tem emissão de boletos, que algumas empresas ela absorve por aqui, que são empresas ainda que estão com bancos físicos, onde eles precisam fazer remessa e envio fisicamente. Hoje eu não aconselho, está tudo digital. Aí a gente tem caixa, tem contas bancárias, tem formas de pagamento, plano de contas. Essa é a estrutura de um financeiro aqui dentro do sistema, tá? Controle de cheque.
transferência, campos extras, modelos de e-mail, por exemplo, esse sistema está preparado que, se você quiser enviar um e-mail de cobrança para os clientes, tem como a gente fazer isso automaticamente. Tabela de rateio e configuração. Então, todo o sistema, quando a gente fala, vamos controlar contas a pagar, todo o sistema está preparado para fazer esse controle. Esse é o positivo de um sistema. Ele tem isso para deixar organizado. Voltando lá. Aí, vamos entrar agora, eu vou falar um pouco sobre plano de contas, que, que é uma obrigação do sistema, e é ele que vai definir a partir da tua análise estrutural de controle de contas. Plano de contas administrativo é focado para a administração da empresa. Ele é diferente do plano de contas contábil, aquele onde o contador faz isso lá no escritório deles. Por quê? Esse plano de contas contábeis, ele só é exigido dentro de uma empresa se ela for lucro real. Aí, realmente, a contabilidade tem que andar junto, que é o regime de tributário, tá, gente? Tem que andar junto com a contabilidade. Então, rapidamente, só para a gente analisar, os regimes tributários são Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. O único que realmente tem que estar alinhado com a contabilidade é o lucro real. Ele precisa estar literalmente adaptado à contabilidade, porque realmente é tudo que entra e que sai tem que ser informado à contabilidade. Simples Nacional e lucro presumido, a gente não pode trabalhar com plano de contas administrativo, aquele que vai facilitar a administração do negócio. Por isso que muitas vezes uma empresa ela cresce e a gente não consegue crescer ela para um lucro presumido ou um lucro real, porque às vezes não existe a maturidade da equipe administrativa para isso, porque se torna mais complexo e aí há outras definições. Então, a gente vai focar sempre no plano de contas administrativo, porque é ele que vai facilitar você ter uma visão clara do seu negócio. Então, plano de contas. O que é o plano de contas? Plano de contas é uma ferramenta para organizar o controle financeiro administrativo. Então, ele vai começar a fazer controle do teu administrativo, do teu comercial, do custo operacional da tua mercadoria vendida, do controle de saída de distribuição de lucros para os sócios. Então, o plano de contas é que vai mostrar, em resumo, todos os teus gastos. Então, a análise de um plano de conta facilita demais o dia a dia da operação. Então, as categorias mais comuns são ativo, passivo, receita, despesas e custos operacionais. A gente vai ver mais na frente com mais detalhes. Como estruturar esse plano de conta eficiente? Tem que desenvolver as categorias, verificar o que você é. Se você é uma empresa comercial, só compra e vende mercadoria, se você é uma empresa de serviço, ou se você é as duas, ou a indústria, tudo isso influencia no desenvolvimento do plano de contas. Então, normalmente, um plano de contas administrativo, ele nunca é igual para toda empresa, porque elas têm algumas nuances e a gente adapta à situação da empresa. Então, o plano de contas administrativo para a gestão interna, ele normalmente é focado em quê? Em despesas administrativas e comerciais, despesas de produtos vendidos, as despesas financeiras, investimento, outras despesas, prolabores e receita. Então, dentro de cada plano de contas, a gente traz um grupo de contas. Então, um exemplo aí, despesa administrativa, locação com o local onde você trabalha, assessorias, consultorias, contabilidade,
combustível administrativo, que é, vamos dizer, o setor administrativo tem cargo, então essas despesas vão para administrativos, encargos com funcionários, salário, 13º. Então, toda essa estrutura administrativa da empresa e comercial, a gente junta em despesas administrativas e comerciais. Existe a despesa de produtos vendidos, que muitas vezes não é apenas só o custo do produto vendido. Tem a comissão dos vendedores, compra, imposto sobre produtos. Então, todas essas. Se você é um fabricante, vai ter embalagem, material de uso e consumo para fabricação. Então, isso engloba ali. Então, o que é interessante? O plano de contas é como se fosse a união de várias contas juntas, para fazer você ter uma visão bem clara do teu fluxo de caixa, entendeu? Financeiro, tarifa bancária, encargos financeiros, pagou juros e multa de algum tipo de processo ali, ele tá nessa encargo. Receita, normalmente ela é dividida em vendas de produtos, serviços, locação de equipamento. Então, dependendo da empresa, a receita vai sendo administrada. A ideia do plano de contas é facilitar a visão de gestão da gente. Então, eu vou partir aqui e mostrar um pouquinho do plano de contas que está no nosso sistema atual. Para quem chegou, a gente desativou o áudio. Se vocês tiverem perguntas, a gente responde no final, para facilitar a questão da dinâmica aqui da aula, tá? Aí anotem tudinho que eu respondo no final. Pronto, dentro do sistema da gente, a gente tem aqui o controle de plano de contas. E aí, o que é interessante, como eu disse a vocês, normalmente, dentro desse processo de controle de contas, a gente vai ter a área de despesas administrativas e comerciais, ele é linkado tanto ao grupo de DRE como a cada plano de contas. Então, tipo assim, associações, assessoria, consultoria, eu pago a SIC, o Sim de Loja. Então, você, quando faz o pagamento de várias associações, você engloba todos em associação, tá? Dentro da plataforma, eu vou disponibilizar um conteúdo com plano de contas padrão do sistema e explicação do tipo de conta que pode estar linkado a cada um dessas contas, para vocês terem mais conhecimento ainda da diferença de cada item, porque a gente vai se perdendo um pouco, às vezes, por falta de conhecimento. Essa conta é da onde? Eu tenho uma conta aqui que foi os Correios, a gente mandou, tem Correios aqui. Eu paguei o translado de Uber para um representante vir até a minha empresa, a gente acordou, aí tem aqui o plano de contas de translado. Eu estou fazendo um curso para a equipe, onde eu vou colocar? Então, a gente tem um plano de conta de cursos e treinamentos. Então, dentro dessa estrutura, a gente tem toda a estrutura aqui do plano de contas, tá? E aí, cada função dessa vai desenvolvendo o trabalho. Ele é isso, ele é para ir desenvolvendo esse trabalho de unir esses planos de conta, unir contas. E aí, a partir daí, a gente também vai trabalhando a DRE. Aqui do lado esquerdo, quando fala, a gente tem um grupo DRE, que lá na frente eu vou mostrar, que é onde tem esse plano de contas mais detalhado, mas em cima do quê? Da movimentação
das datas de competência, tá? E esse plano de conta é muito bom, porque esse sistema, no momento que você vai se adaptar, eu não queria deixar locação, queria botar aluguel mesmo de empresa. Então, tem como a gente estruturar isso e fazer com que cada item possa ser modificado. Ah, eu queria trazer locação para a área da DRE, eu queria que ela tivesse uma outra função, um outro local. Então, tem como a gente ajustar. Agora, o que a gente sempre diz, tem que ter, no mínimo, uma orientação lógica, tá? Que eu acho que foi alguma coisa na minha internet aqui, caiu. Como eu estou com vários sistemas abertos ao mesmo tempo, então, a função do plano de contas é isso, é lá na frente, quando você fecha um mês, que você vai ali no plano de contas, ele possa estar desenvolvendo. Eu acho que é muito. Estou com muito aplicativo aberto, eu acho que isso está me dando um erro, porque nunca me aconteceu isso. Eu vou voltar para a palestra e depois eu tento entrar novamente ali. Então, assim, em resumo, o que é que a gente tem que entender também uma outra questão? Contas fixas e contas variáveis. As contas fixas, elas são as contas, eu sempre digo, são contas que mesmo que a empresa esteja fechada, ela existe. Então, um aluguel, uma luz, uma água, salário, impostos fixos, que são FGTS, INSS, Alvará, IPTU, IPVA, são impostos que, mesmo que você não esteja com a empresa funcionando, ela vai existir. Então, o legal é você ter esse entendimento. E contas variáveis são aquelas onde só existe se você tiver com a empresa em aberto. Um Simples Nacional, que é o imposto sobre venda de mercadoria, ela só vai existir se você vendeu mercadoria, tá? Então, matéria-prima, comissão. Então, são alguns das contas variáveis que só vai existir combustível se você é uma pessoa que faz venda usando carro, só vai existir se tiver venda, né? Então, dentro dessa estrutura, a gente tem que entender o que é fixo para a gente determinar qual é o custo ali da empresa, mesmo que ela não esteja funcionando. E o custo variável, que é a medida que as vendas acontecem. Então, dentro da assessoria, a gente tenta botar pelo menos algumas métricas de custos variáveis dentro ali do sistema, criando essa plataforma de previsão. Por quê? Porque, querendo ou não, quando a gente tipo, vende uma mercadoria, a gente está sempre comprando ela, então a gente sabe mais ou menos o custo dela. E tem que entender que isso vai existir na empresa à medida que as vendas vão acontecendo. E aí a gente também entra no centro de custo, que é o ideal, o que a gente está fazendo aqui é isso, é demonstrando tudo que o sistema tem, tudo que eu estou falando, o sistema tem como ser aplicado, então isso vai facilitar muito o dia a dia de vocês. Então, o legal é que o centro de custo, ele é o quê? Ah, eu paguei ali funcionário, eu paguei salário, eu paguei décimo, paguei férias, eu paguei rescisão. Ah, mas eu queria saber globalmente quanto custa o meu RH. Então, eu adiciono um centro de custos de RH. Então, toda vez que eu precisar ver o custo de todos esses planos de contas infinitamente, tudo junto, eu só clicar lá em plano, em centro de custos que eu vou ver o que é real. Então, normalmente, centro de custo é juntar várias contas também em uma única, para que a gente tenha uma visão específica de um determinado setor. Então, isso acontece muito. Que se vocês, eu quero saber quanto eu gastei para fazer a venda dos meus produtos. Eu quero ver a comissão, publicidade, transporte, então eu tenho como visualizar.
Ah, em fábrica, eu quero saber matéria-prima, mão de obra, eu quero isso unido. E esses são centros de custos que é independente do DRE, é mais para uma análise focada em determinadas despesas. Você pode criar N centro de custo. Ah, eu quero saber a união ali de locação, energia e CELP. Só isso que eu quero saber no final das contas, ali no ano. Eu crio um centro de custo para visualizar isso. Então, a ideia do centro de custo é ter essa visão clara sobre algumas despesas operacionais, independente do plano de contas ou da DRE. Aí a gente tem também a diferença, né? Essa diferença do centro de custo e do plano de contas. É como eu falei, o plano de contas ela vai analisar item a item, tá? O centro de custo vai fazer essa análise global e ele pode ter essa variação, que já é diferente da DRL. A DRL tem que seguir um padrão lógico, despesas administrativas em um grupo, despesas operacionais em outra, e o centro de custo não, eu posso criar alguns custos que eu quero ver unidos quanto é. Então, é muito mais fácil, o centro de custo trabalha como se fosse uma análise paralela a todas as outras análises, tá? E aí a gente tem também, no final eu vou jogar. Aí tem também uma outra coisa que o sistema fornece que é de muito grande valia. Eu tenho uma empresa que a gente fez isso, que é a tabela de rateio. Por quê? Ela é uma empresa que tem duas operações na operação. Literalmente, ela tem um setor comercial, onde faz as vendas da empresa, e ela tem um setor de produção e precisava fazer ela precisava ratear alguns custos. Por exemplo, a secretária da empresa, ela tanto fazia parte das informações ali, como ela tinha acesso ao comercial da empresa, mas ela também fazia suporte à parte administrativa ali da indústria. Então, o que acontece? A gente colocou meio a meio dessas informações para o administrativo e para a indústria da empresa, que também é uma análise paralela. Eu quero saber quanto é que a indústria está me custando e quanto o setor comercial está me custando. Esse é um novo análise de rateio. Ele vai facilitar em quê? Em você ter essa visão de saber, porque algumas despesas, por exemplo, a gente que é empresa de pequeno porte, a gente vai botar uma recepcionista no salão. Ela não vai ser só a recepcionista da casa, ela vai ser a recepcionista que vai atender o cliente, que vai servir um cafezinho, que vai auxiliar a turma ali na ajuda no dia a dia do salão, e ela também vai ser auxiliar administrativo, fazendo estoque, cuidando das contas a pagar, a receber. Então, ela tem duas funções básicas, ou até três funções básicas ali dentro da empresa. E a tabela de rateio é para isso, é para pegar o salário dela e dividir nessas funções, mediante ao tempo que ela usa em cada função. Então, começa a analisar o quanto é o custo dela ali para a recepção, quanto é o custo dela para ser auxiliar administrativo da empresa, até para análise posterior, se você quiser dividir isso por duas pessoas fazendo a função, para ver se vale a pena essa pessoa estar ali fazendo aquela função. Então, tudo isso é a análise de custo que a gente vai ter lá na frente. E aí tem um exemplo de rateio, que é esse que eu acabei de passar para vocês. Aqui tem, tipo, energia. Pronto, setor de produção e escritório. O escritório, ele não vai usar tanta energia na empresa quanto um setor de indústria. E você quer ratear isso para saber quanto é que a energia é gasta no setor mesmo de produção e quanto é gasto no escritório. Então, esse rateio que eu vou mostrar para vocês lá no sistema agora, ele traz essa informação, tá? De ratear essa estrutura e deixar isso bem organizado. Eu vou tentar explorar, porque eu acho que senão a gente termina se perdendo um pouco. Tá todo mundo tranquilo, não tá? Vamos lá, deixa
Deixa eu ver se ele conseguiu voltar. Conseguiu não, minha gente. Deixa eu abrir outro aqui, outra telinha. Para ver se ele vai com respiro melhor, né? A gente anda. Pronto. Aí eu vou mostrar a vocês a parte onde a gente viu de centro de custo. Ele está aqui. Pronto. É isso, como eu disse a vocês. Eu quero um setor de RH. Quero botar ali todas as contas de RH juntas. Então, eu venho aqui, clico e ativo. E como é que eu faço isso? Então, em cada conta, tá? Conta a pagar, a gente tem ali o centro de custo. Então, eu venho aqui nessa conta a pagar. Aí eu venho nessa área centro de custo e coloco aqui que ele é um RH. Estou dando um exemplo, tá, de teste. Então, ele está aqui, vamos dizer que ele fosse um salário, né? Da operação de um funcionário. Então, eu tenho aqui, eu vou juntar salário, décimo, férias, e quando eu clico lá em centro de custo para fazer essa busca, ele vai me dar em busca exatamente todas as contas que foram lançadas com aquele centro de custo. Eu venho aqui na barrinha e faço a busca. Então, ele vai me trazer todos os centros de curso que foram lançados naquela empresa. Então, isso aí vai facilitar demais o processo, tá? Então, em teoria, essas funções que a gente tem que trabalhar. E a parte de rateio, ela vem para aqui e ela vem discriminando. Então, ela bota aqui em contas a pagar. Deixa a janela. Ela vem aqui e ela começa a adicionar. Eu quero ratear essa conta. Então, ela vem e seleciona. Eu quero ratear essa conta em duas seleções. Eu quero botar dois centros de custo, quero que esse primeiro centro seja 70% e esse outro 30%. Então, ele começa a me trazer essas informações. Aí, toda vez que esse centro de custo aqui for ativado, ele vai trazer o rateio, tá? A gente botou até o salário ali, né? Então, toda vez que aquela conta foi informada, esse plano de contas, automaticamente ele vai ratear com esse plano de contas, ele vai ratear ali as contas, tá? E aí, o que acontece? Vai facilitar o dia a dia da operação e vai facilitar. Tipo, energia. Eu venho aqui, energia. Eu venho e crio um plano de contas administrativo e digo que a energia é 30%. Mas lá na produção, tá? Em produção, compras, eu coloco que a energia é mais 70%. Então, todas as vezes que ele gerar uma conta de energia, um plano de conta de energia, plano de contas de compras, ele vai me gerar a divisão dessa operação, tá? E basta a gente fazer isso e linkar isso a contas a pagar. Então, assim, eu estou mostrando a vocês o que existe no sistema, tá? E a gente vai um pouquinho mais adiante. E dentro desse processo, em resumo, nessa aula que a gente viu, o que é contas a pagar, qual é o conceito de DRE e de fluxo de caixa,
que aí é esse conceito que fica bem claro. DRE mostra o resultado da operação. Eu vendi muito esse mês, eu vendi R$ 20.000. Mas quando você foi ver, você vendeu tudo a prazo, então a DRE vai mostrar as vendas. Mas no fluxo de caixa, você não vai ver esse recebimento, porque ele está a receber, não está aqui. O plano de contas é onde você começa a separar para realizar uma análise estrutural dos teus gastos. O centro de custo, quando você quer fazer uma análise mais profunda dentro de uma estrutura, eu quero ver quanto eu gastei de DRE, então ali tem o centro de custo. Rateio é onde você quer ainda mais separar as despesas administrativas de produção. Então, a DRE é para essa funcionalidade, tá? E para o próximo aula, a gente vai ver caixa e frente de loja, entender como estruturar um caixa, tá? Aí a gente vai entrar um pouco mais na prática, tá? Contas de retaguarda, caixa de retaguarda, a gente vai entender essa diferença entre caixa de frente de loja e caixa de retaguarda. A gente vai entender um pouco mais sobre cadastro de... Por que todas as contas bancárias têm que estar cadastradas? Porque as formas de pagamento cadastrar de forma correta facilita o dia a dia da empresa, ali, cartão de crédito, quais são os cartões. Então, isso vai facilitar demais a estrutura administrativa ali de tu ter, no final das contas, já quanto é que cada cartão de crédito puxou de tarifa, quanto realmente você recebeu. A conciliação bancária, a gente vai ver a importância. Controle de cheque, a gente vou mostrar quem ainda trabalha muito com cheque, que o sistema tem como fazer esse controle. A data de transação financeira, eu vou falar um pouco ainda mais profundamente. E vamos para a ação, vou cadastrar uma conta a pagar, vou fazer todo o processo estrutural para que a gente possa ganhar essa dinâmica desse aprendizado realmente na prática, da necessidade desse controle assíduo de contas a pagar, tá? Então, o próximo aula será sobre contas a pagar ainda, mas parte 2, tá? Então, vou interromper aqui e vou abrir para perguntas. Olá, boa noite. Estão todos me Boa noite. ouvindo? Boa noite, Paty. Boa noite. Eu espero que eu tenha esclarecido alguns conceitos aí. E esse é o início de uma conta a pagar, né? A gente sabe que tem muito mais. Contas a pagar é complexo mesmo. É chato, como dizem por aí. Mas vocês têm alguma dúvida? Eu havia olhado aqui aquela questão do centro de... Já esqueci o nomezinho. Centro de custo. Isso, que aí fazia a divisãozinha, você podia colocar o que é prolabore, o que não é, o que é isso, aquele outro. E aí eu vi você mostrando um geral, mas eu não, mas na hora eu tinha botado a visão para cá, terminei não vendo onde é que a gente vê o geral, tudo que é somente de prolabore, somente o que é conforme a gente configurou, né? Dentro do seu está configurado ali, a gente está utilizando o Prolabore, né? Isso. Mas aí é onde que você começa a analisar, porque o que você quer é a localização, né? Isso eu vou passar aqui. A Deixa eu localização. abrir aqui a tela e eu passo para você a localização. Pronto. Esse aqui, quando a gente fala em contas a pagar, Certo. esse campo de busca avançada é onde, vamos dizer, é onde é a chave da questão. Esse código aqui é o código onde fica todos os códigos. Espera aí, que o sistema está com uma função nova, né? Rapidamente eu vou passar para vocês
Cada função, isso aqui é onde a gente adiciona Certo. contas fixas, para quem nunca viu o sistema. Aqui tem mais funções, onde tem aqui onde a gente pode confirmar ou cancelar pagamentos em escala. Vamos dizer, você tem vários pagamentos que você realizou, e vamos dizer que todos foram na mesma conta, já está cadastrado, tudo bonitinho, é no mesmo dia que você está lançando. Então, se você clica em cima e seleciona confirmar pagamentos, todos são pagos de uma única vez. Aqui a gente consegue ver as contas fixas, que é esse campo aqui, que normalmente eu não aconselho para quando a gente tem uma visão mais clara dos a pagar, como a gente coloca dentro da assessoria, normalmente a gente faz as contas a pagar o quê? De fevereiro a janeiro do próximo ano. Então, para você estar com essa visão geral de tudo, o ideal é que as contas a pagar elas sejam sempre anexadas dentro de contas a pagar normal, porque isso facilita muito a visão geral, porque o sistema ele tem uma coisa muito legal. Aí tem a transferência entre contas, é quando você começa a cadastrar todas as suas contas bancárias, então entre um e outro você começa a fazer a transferência bancária, igual você faz no banco. Importar extrato, importar planilha, exportar planilha, agrupar contas, excluir pagamentos. Então, essas são as funções que o sistema traz. Além disso, aqui você começa a ter uma visão geral dos pagamentos. É bem interessante que aqui eu estou vendo março, mas eu posso, de repente, querer ver todo o período. Aí eu vejo todo o período que já tive de lançamento. E dentro de todo o período, ele começa a me mostrar o que tem vencido, o que tem a vencer hoje, o que tem a vencer, o que já foi pago e o total pago. Então, essa é uma visão bem legal que você tem por período, né? Dentro dessa condição, aí o que Jacques me perguntou, plano de contas, eu quero ver só Prolabore, então eu venho aqui e clico só em Prolabore, então eu consigo ver só o que está registrado em Prolabore. Como isso aqui é uma base só de demonstração, a gente não tem muitos registros. Então, essa é uma função que o sistema tem. Quero buscar por descrição, pagamento. Também, entidade. Entidade é porque aparece tudo, ó, cliente, fornecedor, transportadora, funcionário e outros. Então, eu quero ver o pagamento dos funcionários, e ele está registrado ali, o nome do funcionário é bem direitinho. Eu clico aqui, e clico aqui, ele vai me dar a lista de funcionários registrado. Quando eu clico em buscar, ele vai me dar a conta pagada daquele funcionário, tá? A mesma coisa acontece aqui em questão de período, você pode abrir o sistema e ir para um mês adiantado ou mês posterior, ou adiantado ou posterior. Aqui também posso fazer busca por valor, por situação, contas em aberto, ela inclui contas em abertas e atrasadas, dependendo do período, e confirmar das contas que já foram pagas. Aqui também a gente tem o custo, que aí foi o que você me perguntou, né? Centro de custo. Você clica aqui e aí faz a busca, ele automaticamente ele vai me dar a conta que está cadastrado centro de custo, que aí vai me dar essa informação aqui do que está pago, o que não está, quanto custou aquela operação, né? Quanto eu gastei com marketing, Então, o centro de custo é muito para isso. Cada sistema tem um jeito diferente de fazer busca ou de cadastrar, mas todos levam sempre essa lógica, tá? Sempre tem tudo isso que eu passei. A gente utiliza o sistema Patrícia Salles de Consultoria, que é o sistema próprio, e isso é muito mais fácil para a gente fazer essa demonstração. Forma de pagamento também, eu quero ver tudo que eu paguei em boleto, então é muito mais fácil fazer essa busca por notas fiscais, caso a empresa cadastre, e campos extras, às vezes tem algum campo extra lançado no sistema, e você também quer fazer essa busca, porque você criou, eu criei um campo extra em contas a pagar, que é para me colocar ali tudo que é pago de
Joana, eu estou com uma pessoa que eu pago as contas dela, e no final das contas, a minha conta está saindo do meu Prolabore, mas eu quero pegar essa Joana e deixar tudo cadastrado lá em campo extra, para que, na hora que eu quiser filtrar o que Joana, eu paguei de Joana, eu tenha acesso. Então, é uma forma do campo extra fazer essa função. São coisas que a gente inventa. Minha função muito nas empresas é isso, é trazer ontem mesmo, eu tenho um outro sistema que eu estou trabalhando, que não tem campo extra, e o proprietário disse, mas tem as vendas que eu indico aos vendedores que eu quero que saia com o meu nome. A gente tem que desenvolver um jeito daquilo ali funcionar, porque lá no final ele quer um relatório daquela informação, e eu trabalho para correr atrás desses relatórios, para que isso, na hora que ele precisa, tem 2 cliques. E aí eu já resolvi também. Apesar que é um outro sistema, mas eu consegui resolver, mesmo não tendo campo extra, entendeu? Então, a ideia é essa, a gente trazer tudo que a gente precisa, que tiver essa facilidade, a gente tem que pensar, eu estava precisando disso. Será que o sistema não tem como me ajudar a acompanhar determinada situação? A ideia do sistema é essa. Consegui te ajudar um pouco, Jackson? Conseguiu. Conseguiu? Tem alguma outra pergunta, Jackson? Está a Sandra, né? Stephanie e Samuel. Acho que Samuel é amigo de Stephanie. Se tiver alguma pergunta, o Stephanie, tem alguma pergunta? Não, tranquilinha. Tranquilinho. Sandrinha? Ô, Paty, deixa eu te fazer uma pergunta. Nessa parte aí de estoque que você tem no seu sistema, ele também vai controlar datas? Vai botar papel, Nesse controla. não? Tá. Realicitar. Controla. Você fala da data de fabricação. Dentro de campos extras. Eu acho que caso Ele não tem a funcionalidade que, tipo, o sistema para farmácia e supermercado é um outro sistema que tem um controle mais específico. Entendeu? Entendi, obrigadinha. Pronto. Eu vou finalizar aqui a gravação. Espero que todo mundo tenha compreendido um pouco, possa ter ajudado um pouco, né? E aguardo vocês na próxima aula, que espero que todos possam me acompanhar. Será um maior prazer de ter vocês aqui, porque eu sei que existem dúvidas, e a gente está aqui para tirar essas dúvidas de uma forma mais tranquila, né? Porque é quando eu faço assessoria muito específica para a execução, e aí foi por isso que a administração na prática está aí, é para trazer mais conceito para a gente no dia a dia.